seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui com o privilégio de estar em Tua presença, Pai. Viemos aqui nos derramar diante do Senhor, dizer o quanto o Senhor é formoso. E viemos declarar que a Ti pertence, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o domínio sobre as nossas vidas, sobre os nossos destinos, sobre os nossos caminhos, Pai. Declaramos que as nossas vidas estão entregues diante do Senhor e a Ti pertence todo o poder sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre essa igreja, sobre essas pessoas, sobre os nossos destinos, sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale agora com a nossa vida através dessa mensagem. Que o Senhor traga para cada um aquilo que ele precisa em seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Podem se assentar, fiquem à vontade. Graça e paz, amada igreja. Muito feliz e honrado de estar aqui de novo. Sexta-feira eu estive aqui a convite do pastor Noel. Hoje eu estou aqui de volta a convite do pastor Samuel. E para mim é, mais uma vez, um privilégio, uma grande responsabilidade compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu preparei um sermão, uma mensagem, não um sermão, né? Um sermão é uma coisa para o domingo. Eu preparei uma mensagem para compartilhar com vocês aqui e eu não nomeei essa mensagem, mas enquanto estava cantando aqui sobre a gente se derramar diante de Deus, eu pensei que um bom nome para essa mensagem seria O Senhor das Reviravoltas. O Senhor que decide os destinos. Obrigado, irmão. Quando eu preparava essa mensagem, e toda mensagem que a gente é responsável, né, por preparar, existe um processo da gente ficar pensando e tentando descobrir o que Deus quer falar, o que Deus quer falar primeiro comigo, para falar com vocês. E sempre parece que a mensagem aparece naquilo que você menos esperava. Naquele lugar que você procurava, você falava, não, é óbvio que a palavra tem que ser essa. E eu preparei alguns sermões e apareceu esse daqui, vindo de um lugar que eu não imaginava. Você sabe que quase todo mundo aqui é casado, né? Estou vendo sempre casais ali, tem alguns que não são casados, pode ter alguém que não seja casado, mas tem família, tem alguém, tem contato com alguém. E quando você tem contato com alguém, existe aquela transmissão por osmose de hábitos, né? Você acaba pegando o hábito de uma pessoa, ou você acaba transmitindo um hábito para outra pessoa. Na minha família, sou eu, a Dayana, o Fabinho e o Daniel, existiu uma transmissão de hábitos. Peguei alguns hábitos da minha esposa, ela pegou alguns hábitos, mas um hábito que eu transmiti para minha família foi o hábito de ser apaixonado por filme. Uma coisa que desde criança, desde adolescente, eu sou apaixonado, é por ir no cinema, é por assistir filme. Mas a Dayana, quando eu casei com ela, ela não tinha esse hábito, ela não gostava muito, né? E até tinha um gosto para filme bem ruim, né? Na verdade, eu falo do meu gosto, mas ela pegou esse hábito, meus filhos nasceram, e por eles viverem comigo, a gente desde pequenininho, né? O nosso barato é assistir filme junto. Eu queria ter o hábito, o barato que o Gerson, a Melissa tem, que é de correr de domingo de manhã, tal, mas pelo meu porte físico dá para vocês perceberem que não é o meu hábito correr, ou como nosso irmão ali que pedala, né? Vai não sei quantos quilômetros. Meu hábito é mais sedentário. Eu sou fã de filme. E aí, hoje eu percebo que esse hábito transmitiu para os meus filhos. O Daniel pequenininho, ele gosta de anime. Eu levei ele no cinema para assistir Dragon Ball Super, e desde então, pelo menos toda semana eu tenho que assistir umas 2 vezes por semana esse filme. E ele, naquela ansiedade de criança, ele coloca o filme, só que ele corre já para o final, onde o herói, o Gohan, derrota o Cell Max. Ele não tem a paciência de assistir, ele já conhece o filme, ele vai para o final, mas ele é apaixonado, ele gosta de
One Piece, ele gosta dos filmes dele. O Fábio, ele já está com 13 anos, também está em uma outra fase, né? O Fábio, ele já está naquela fase de se desafiar, que é ser o corajoso de assistir filme de terror. Não dá muito certo, né? Não consegue ficar acordado para assistir, mas ele está naquela fase, passou pela fase do super-herói, do Homem de Ferro, hoje ele está numa outra fase. A Dayana, minha esposa, é o pior gosto para filme, porque quando a gente senta para assistir filme, ela sempre fala, vocês nunca vão escolher o que eu quero assistir. Na verdade, quando a gente senta junto para assistir nós quatro, sempre dá um entreveiro ali, porque nenhum gosta do gosto do outro, né? Sempre a gente acaba assistindo por concessão o filme do outro, porque é a vez do outro assistir. E a Day sempre escolhe os filmes que eu falo para ela, que chama Mela Cueca, os filmes melosos, aqueles filmes comédia romântica, umas coisas assim que eu não gosto, né? Mas a gente assiste para agradar a esposa, né? Que senão depois ela não assiste os meus, que eu quero compartilhar com ela, então tenho que assistir esses filmes aí. Graças a Deus ela não chegou na fase do dorama ainda. Minha sogra já está na fase do dorama, porque quando ela chegar na fase do dorama eu paro de assistir com ela. Mas a gente tem os nossos momentos, a gente gosta de assistir série. Então a gente assistiu The Office, Big Bang Theory, agora a gente está assistindo Jovem Sheldon, uma série de comédia, mas ali para não ter briga, né? Não é nem o que ela gosta, nem o que eu gosto, é o que a gente consegue assistir sem ter conflito. Mas eu particularmente, eu tenho um gosto que não agrada ninguém em casa. Eu gosto de filmes com história. Esses dias eu obriguei eles a assistirem o Grande Hotel Budapeste. Odiaram, mas eu adorei o filme, achei maravilhoso o filme. E eu gosto de filme que tenha uma história que me surpreenda. O que a gente chama, quem gosta de filme, chama de plot twist. Plot twist é a famosa reviravolta. Não sei se já assistiram aquele filme que você começa o filme e você já começa a ganhar a cena. Você percebe quem é a pessoa ruim, quem é a pessoa boa, onde vai se formar um casal, o que está acontecendo. Você entende o enredo, você sabe, é isso daqui o filme. Mas de repente chega num momento ali, normalmente ali no terceiro ato, caminhando para o final, que acontece alguma coisa inesperada, tudo muda. Daí eu pelo menos eu tenho essa sensação, eu fico impactado, eu falo, nossa, não era nada que eu esperava. Dá aquela sensação de, puxa vida, tudo que eu imaginei estava errado. Aconteceu um fato, apareceu alguém revelou alguma verdade e todo o enredo do filme muda. Tem um filme muito bom que chama A Ilha do Medo, não sei quem assistiu, com o Leonardo DiCaprio. Esse filme já está há algum tempo aí, que é um tremendo plot twist. Quando você assiste o filme inteiro, não vou contar, né? Também dar spoiler para vocês, para no final você perceber que tudo que você imaginou está errado, né? Não é nada daquilo. E o filme te surpreende. E você sai do filme, você termina de assistir o filme e fala, caramba, que filmão. Eu fiquei naquela expectativa, naquele negócio, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. E de repente nada. Assisti recentemente um que está no Netflix, então, recomendação de filme aqui na palavra, chama Entre Facas e Segredos. Quem faz é o Daniel Craig, o que faz o 007, um filme fantástico, com plot twist, uma família, onde uma pessoa muito rica morre, todo mundo parece que é o culpado, mas chega num momento lá, que acontece a reviravolta, e aquilo que você imaginava que ia ser da história, é totalmente contrário, nada daquilo lá faz sentido, eu pelo menos eu gosto, né, eu saio, fico com aquela sensação de abismado, falei, caramba, quem imaginou essa história, né? Que história fantástica. Grande parte desses filmes que tem essas reviravoltas, esses plot twists, já foram um dia livros, que alguém gostou muito e decidiu filmar, virou um filme. Mas o livro que tem mais reviravolta na história da humanidade é esse aqui. Esse daqui, para quem gosta de plot twist, para quem gosta de reviravolta, é fantástico. Muitas vezes você vê histórias, você lê histórias e você diz, não sei qual vai ser o final. Eu sei o que vai acontecer. O destino desse personagem já está traçado. Mas existem alguns fatores que entram no meio da história e muda totalmente. Você se surpreende. E aquilo que todo mundo observava e dizia, vai ser isso, termina sendo outra coisa. Eu falo que Jesus Cristo é o maior plot twist, é a maior reviravolta da história. Foi assim na nossa história. Nós estávamos condenados ao inferno, à condenação eterna. Jesus Cristo vem. Quando todo mundo dizia
não dá mais, eles vão para o inferno. Jesus Cristo vem e através de uma maneira inusitada, que ninguém conseguia compreender, através da morte ele vence a morte, e através da morte ele traz a vida. Mas existem outras histórias, que são as nossas histórias. Mas antes de falar das nossas histórias, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês, para a gente ver alguns filmes que a Bíblia nos conta, que tem esse enredo de plot twist, de reviravolta. Marcos capítulo 10, no verso 46. Marcos 10, 46, está na NVI? Se puder, está na NVI. Obrigado. Está escrito assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava, e gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, ele deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Era uma história do cego Bartimeu, que para muitos já sabiam o destino do cego Bartimeu. O cego Bartimeu era uma pessoa, nessa sociedade judaica dessa época, desprezado. Era uma pessoa que a palavra diz que ele estava mendigando, era um mendigo que ficava na rua. Ele era alguém considerado amaldiçoado. Naquela época, se você tinha uma deformidade ou uma deficiência, era sinal de que você tinha cometido algum pecado, isso era castigo, isso era uma maldição sobre sua vida. Então ele era alguém que era amaldiçoado, era desprezado. A palavra diz que malemar nome ele tinha, né? Porque Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu em aramaico, bar significa filho de Timeu. Então o nome dele era filho de Timeu. Malemar ele tinha uma identidade, né? Ele era conhecido como filho de Timeu, o nome dele significava filho de Timeu, e era isso, ele não tinha nenhuma identidade. Para qualquer um que observasse essa história, você fala: olha, a história dele, o mendigo que estava à beira do caminho, a expectativa de vida de uma pessoa nessa situação, naquela época, era muito pouquíssima. Por quê? Porque a pessoa ela não tinha como gerar renda, ela dependia de esmolas. Para a sociedade ele era amaldiçoado, então não era muita gente que dava esmola para ele. Dependendo da cidade que ele estava, onde ele estava, ele conseguia até uma esmola para se alimentar. Dependendo o lugar que ele fosse mendigar, ele morreria de fome, porque ninguém ia ajudar. Ele estava correndo risco de vida, porque poderia ser assaltado. Se ele recebe uma esmola, poderia vir um assaltante durante a noite. Então a expectativa dessas pessoas que eram cegas nessa história, nessa época, né, no contexto onde Jesus encontra ele, era curto. As pessoas não envelheciam nessa situação, eles morriam antes. E Bartimeu então tinha a sua história já pronta e contada. Ele era cego, ele não tinha ninguém, era amaldiçoado, e o fim dele seria morrer, ser esquecido, ninguém lembrar, nem do nome que ele não tinha, né? Ele era chamado filho do seu pai. Só que o que acontece é que em determinado momento, se a gente estivesse assistindo esse filme, acontece a reviravolta, o plot twist. Parece que já estava finalizado, mas aí
entra em Jericó Jesus Cristo. Jesus Cristo passa pelo caminho, vai andando, e a palavra diz que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que eu acredito que o grito dele não fez grande coisa, porque a palavra diz que Jesus estava no meio de uma multidão, e eu não imagino uma multidão silenciosa. Eu imagino que a multidão estivesse apertando Jesus, todo mundo falando, todo mundo precisava de algo de Jesus. Então, imagina você andando com Jesus do lado ali, todo mundo pedindo alguma coisa, implorando alguma coisa. Quem era Bartimeu na fila do pão, assim a gente pode dizer, né? Quem era Bartimeu ali, jogado no canto ali, sentado, gritando, mais um gritando. Só que o grito dele se destacou na multidão, não pelo poder vocal dele, mas pela fé que ele carregava em seu coração. Talvez todo mundo que estivesse em volta de Jesus, a gente enxerga isso também na história da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo que estava ali em volta de Jesus, tinha o desejo de alguma coisa, tinha necessidade de alguma coisa, porém eles não tinham a fé. A fé que aquela mulher teve quando encosta no manto de Jesus, é o mesmo tipo de fé que Bartimeu tem quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A atitude de Bartimeu de crer em Jesus Cristo e clamar por Jesus Cristo foi o que fez a reviravolta na sua história. Ele grita, ele não fica quieto. Ele grita mesmo sabendo que ninguém ia ouvir, mesmo as outras pessoas falando: olha, para de gritar, não adianta, ele não vai te ouvir, para de incomodar. Ele grita. E Jesus não ouve a sua voz. Eu acredito que Jesus ouve a sua fé. Da mesma maneira da mulher tantas pessoas agarrando Jesus, como Jesus percebe o toque ali no manto. Não foi isso que Jesus percebe, mas Jesus percebe a nossa fé. Jesus, mais do que as nossas orações, mais do que os nossos gritos que nós damos nos momentos emocionados, Jesus ouve a nossa fé. E a nossa fé, a fé de Bartimeu, escreveu para ele um destino, deu para ele uma nova chance, que ninguém esperava. Você imagina que alguém ali que estava seguindo Jesus Cristo, imaginou que o Filho de Deus, o Filho de Davi, ia curar justamente aquele que estava no canto ali, gritando, cego, o desprezado, o que ninguém se importa, o que não tem nem nome. Mas Jesus fez isso, Jesus escreveu uma nova história para ele. Tem uma música que fala, né? Uma nova história Deus tem para mim. Não vou cantar, que eu sou péssimo, mas o pastor Nelson, se estivesse aqui, o pastor Nelson cantava aquele vozeirão dele, né? Mas é o outro Nelson que canta, eu sou o Nelson que não canta. Deus dá um novo destino. Deus faz a história de Bartimeu a história dos filmes que eu gosto. Você imagina, esse cara aí não tem jeito, e muda. A palavra diz que depois Bartimeu segue Jesus Cristo. Não fala por quanto tempo, mas ele saiu de um mendigo maldito no canto, desprezado, para um seguidor de Jesus Cristo. Não sei por quanto tempo Bartimeu seguiu Jesus, aqui só fala, recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Tive o privilégio de seguir Jesus por algum espaço de distância, já é fantástico. Esse momento destaca a compaixão de Jesus e o poder da fé. Mesmo quando os outros tentam nos calar, Jesus ouve o nosso clamor, responde com amor e cura. Jesus muda a nossa história. Quando estava pensando nessa mensagem do Senhor das reviravoltas, eu comecei a pensar em várias pessoas que eu conheci nessa vida. Muitas pessoas, todos vocês conhecem pessoas. Se você parar na sua mente, você fala assim: poxa, tem aquela pessoa lá que eu pensava que, pelo que eu via da vida dele, as decisões que ele tomava, o caminho que ele seguia, não ia dar certo. Todo mundo conhece a história de um momento que a pessoa conhece Jesus Cristo e a vida muda. A vida se transforma. Mais uma história, e essa daqui, Jesus ele coloca nesse enredo aqui. Eu falo que se Jesus fosse um diretor de cinema, ele contaria as melhores histórias,
pois ele acrescenta emoção. Abra sua Bíblia na palavra em João 11, no verso 38. João 11, 38. Está escrito assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele morreu. E disse Jesus: eu não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Aqui a gente vê a história do morto Lázaro. E nessa história aqui, nesse enredo dessa história, a gente acrescenta até um pouco mais de ação, de emoção, né? Porque nesse momento, Jesus, um pouco antes, né, no capítulo 11, Jesus é avisado por Marta. Marta manda dar o recado, fala: olha, Jesus, aquele que você ama, o seu amigo, está muito doente. Peço que você venha rápido. Pois ela sabia que Jesus podia curar Lázaro. Mas Jesus, propositalmente, a palavra diz que propositalmente não vai. Além disso, além do atraso daquele que podia trazer a cura, né? Imagine essa cena, uma pessoa necessitando de uma ajuda, aquele que pode trazer ajuda se atrasa e ainda existe o risco de morte. Aqui no versículo 7, os discípulos dizem para Jesus, depois Jesus disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia, e esses disseram: mestre, há poucos dias os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vai voltar para lá? Jesus, quando disse que vai para a Judeia para ver Lázaro, ainda tinha o risco de ser apedrejado, porque ele tinha acabado de sair de lá. Então, o contexto da história, a gente já sabe. E todo mundo, até a Marta, irmã de Lázaro, que conhecia Jesus Cristo e sabia do que ele era capaz, já sabia o final da história. Tanto que quando Jesus chega lá, Marta fala: Senhor, o senhor se atrasou, ele morreu. Jesus disse para ela, fala assim: mas ele vai ressuscitar. E ela diz: não, mas eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, lá ele vai ressuscitar. Não, ele vai ressuscitar. É uma história que parece que chegou ao fim. Não sei, eu sei que tem algumas pessoas aqui que não assistem filmes, mas eu lembro do final de Vingadores, esse último, não é o Ultimato, o último que teve ali, quando termina, que o Thanos mata metade da humanidade. E o filme termina com todo mundo morto e ninguém fazendo nada. E foi uma frustração quando eu fui no cinema, fui eu e o Fábio assistir, porque precisava de um segundo filme, né? Um segundo filme viria, onde os Vingadores se vingariam, né? Tudo, e traria as pessoas de volta, mas a sensação provavelmente era essa, era de: acabou, ele já está morto. Ele já está fedendo no túmulo, faz 4 dias que ele está morto. Mas o poder de Jesus Cristo não tem limites. Jesus Cristo é o único que pode trazer de volta à vida aquilo que já se foi. Aquilo que, para mim, para você, para todo mundo, acabou, morreu, encerrou. A história está terminada. Lázaro está morto. Parece que as letras já estão subindo dos créditos finais, mas Jesus, ele volta, ele dá um pós-crédito, ele escreve realmente uma nova história para Lázaro. Eu imagino quantas coisas na minha vida
que eu deixei morrer e eu não, lembrando das coisas, dos meus sentimentos, dos meus sonhos, dos meus círculos de amizade, que por vários erros eu deixei morrer, e que eu poderia ter clamado ao Senhor das reviravoltas para que traçasse uma nova história, mas por falta de conhecimento, por falta de fé, por falta de proximidade desse Jesus Cristo, muitas vezes essa história não foi escrita. Existem em nossas vidas, nas suas vidas, nas minhas vidas, coisas que podem voltar à vida, histórias que podem ter o plot twist, que pode ter a reviravolta e podem voltar a viver e viver de uma maneira melhor do que era antes. Quantas vezes eu vivenciei, eu ouvi, e quantas vezes eu vi histórias de casamentos, de pessoas que tinham relacionamentos, e quando chegava a certo ponto e falava, olha, não dá mais, eu só não vou dizer que eu odeio essa pessoa porque tenho filhos com ela. E quando as pessoas se deram por si, entenderam que o problema pode ser ela mesma, que o problema pode ser falta de Deus no meio desse casamento, e convidaram Jesus Cristo para fazer parte desse enredo, para fazer parte do elenco dessa história, Jesus trouxe de volta, fez uma reviravolta e trouxe de volta a vida até casamentos destruídos, relacionamentos destruídos, amizades destruídas. Jesus tem o poder para fazer isso. É que muitas vezes nós queremos ser os atores principais da nossa história, e no elenco do nosso filme a gente não escala Jesus Cristo. Ele está disponível para entrar com a gente e ser o ator principal desse filme, do filme da sua vida, da sua necessidade, daquilo que você precisa, trazer naquele momento, no ápice, né, que você precisa daquele socorro, que você precisa daquele auxílio. Ele quer participar, mas a gente não escala ele. Tem mais uma história. João capítulo 4, no verso 11. João 4:11. Disse a mulher: o senhor não tem que tirar água do poço, é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aleluia, essa palavra é maravilhosa. Essa interação de Jesus com essa personagem, a mulher samaritana, é maravilhosa. E se a gente pega, antes desse capítulo de Jesus encontra ela, para trás, a gente traça a história dessa mulher, a gente vê mais uma história que, sabe, aquele filme que começa, você fala assim, esse aqui vai formar um par romântico, certeza. Esse daqui, eu sei que esse aqui vai ser o cara mau, você já conhece, tem filme que é muito claro. Esse aqui vai ser o cara mau, esse aqui vai ser o mocinho. A história dela era clara. Ela era uma mulher marginalizada, desprezada. Provavelmente, ela estava com o seu quinto marido, que não era marido, na verdade, né, que não casou com ela. Provavelmente porque ela foi desprezada pelos outros maridos. A gente não sabe o motivo dela ter
abandonado ou sido abandonada, né? Mas ela era desprezada pelos outros maridos, e talvez o homem que estava com ela ali tendo um relacionamento não quisesse nem assumir por vergonha dela, por ser essa mulher desprezada e marginalizada. Era uma pessoa que estava sozinha no poço naquele horário, porque as mulheres iam pela manhã, quando o sol era mais fresco, mas ela não tinha companhia de ninguém, ninguém queria estar perto dessa mulher que era maldita. Ninguém queria estar perto de uma pessoa dessa, desprezada, marginalizada. Aí Jesus chega no poço, e acima de tudo ela era samaritana, né? Judeus e samaritanos, eles eram inimigos. O correto da história, se não fosse Jesus Cristo, seria a pessoa que chegou no poço, ficar aguardando ela sair, porque eles eram inimigos, né? Assim que ela saísse do poço, a pessoa ia lá, mas Jesus, ele vai contra essa cultura do ódio que existia, né? Jesus vai até o poço, Jesus conversa com ela sendo mulher, uma coisa que também era inusitada, e Jesus oferece para ela a mudança. Jesus oferece, diz para ela, fala: olha, eu sei quem você é, eu sei o que você fez, e eu estou te oferecendo a oportunidade de você sair daquilo que todo mundo disse que você iria fazer, de quem você iria ser, para você mudar essa história que todo mundo sabe o seu destino. Você vai acabar sozinha de novo, né? Esse daqui vai te largar, provavelmente ela, na história a gente não sabe se ela tinha filhos, mas não vai ter filhos, vai ser desprezada. A gente sabia, o povo daquela época sabia quem ela era e qual seria o fim dela. Ela era uma mulher maldita, que no encontro com Jesus, nessa reviravolta que ele faz na história, no versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele transforma aquela mulher que tinha a sua história selada, amaldiçoada, desprezada, em uma mulher que era portadora da salvação. Ela volta do lugar para o lugar de onde ela vem, e ela começa a oferecer a salvação. Muitas pessoas creram em Jesus por conta do que ela falava. Mais uma vez, quem estivesse de fora observando essa história falaria: uau, que história! Ninguém imaginou que essa pessoa, desde quando nasceu e traçou todas essas opções erradas, foi desprezada por todo mundo, no final seria aquela que salvaria aquelas pessoas onde ela morava, aquela cidade onde ela morava. Seria essa pessoa escolhida para ser a portadora da luz. É quase uma história da Cinderela. A Cinderela, né, que era faxineira, do sapatinho tal, que vira princesa. Desse é o departamento da Dai. É quase a história, é aquela que era desprezada, que era aquela que ninguém ligava, e ela que se tornou a mulher honrada, a mulher que teve o privilégio de trazer a salvação para os seus vizinhos. Ela que chegou falando de Jesus Cristo. E assim continuam, na palavra aqui nós temos várias e várias histórias, onde um contato com Jesus Cristo mudou todo o resto da vida das pessoas. Eu sei que foi assim. Eu posso contar a quarta história, que é a história de vocês que estão aqui hoje. Muitos de vocês tinha o seu destino selado, talvez por uma tradição de família. Vocês seguiam uma certa doutrina, uma religião que era diferente da religião de Jesus Cristo que a gente segue hoje aqui. Vocês tinham um pensamento diferente, vocês tinham um método de vida diferente, um modo de vida diferente, um modo de enxergar pecado diferente. E que se você continuasse da maneira que você estava, as pessoas podiam observar e falar: olha, aquele lá, a gente já sabe o caminho. Mas em determinado momento, Jesus Cristo entra na nossa vida. Hoje você está aqui, você poderia estar em tantos lugares.
Você está aqui porque Jesus Cristo em algum momento fez a reviravolta na sua vida. E se não fez a reviravolta na sua vida, meu amigo, a boa notícia é que Jesus Cristo, Ele está pronto para ser escalado nessa história. A sua história, Deus te deu liberdade para você escalar o elenco. Você escolhe o que você vai fazer, você escolhe com quem você vai andar, você escolhe o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai ver no seu celular, na sua televisão. Você escolhe tudo que você vai fazer, mas as consequências das suas escolhas, não é você que escolhe. Você decide o que você faz, e o que você faz te leva por um caminho que daí você não tem mais como escolher. Porém, existe o ator principal que pode ser escalado a qualquer momento. Ele está disponível para mim, para você, para a gente dizer: Jesus, entra na nossa vida agora. Faz aquilo que o Senhor é especialista em fazer, que é transformar histórias. Arranca da minha vida aquele estigma de que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou maldito, que eu sou filho de não sei quem, e por isso filho de Bartimeu, e por isso eu nasci com o pecado dos meus pais, e por isso eu sou dessa maneira. Para Jesus não tem isso daí. Jesus, Ele entra nas nossas vidas, nas suas vidas, na vida da sua família. Eu sei que tem muita gente que, eu sempre quando eu estava pensando, eu estava escrevendo essa mensagem, eu comecei a pensar em tanta gente, tantas pessoas próximas, que está com o casamento quase destruído. Você olha, você vê a escolha do casal, o que ela está fazendo, o que ele está fazendo, e você diz: poxa, pela história que eu estou assistindo, só tem um destino, a não ser que exista a reviravolta, que Jesus Cristo entre nesse relacionamento e transforme. Vida de parentes, de familiares, que a gente vê as escolhas, pessoas que se envolveram com drogas, pessoas que se envolveram com coisas erradas, e você diz: o destino é um só, ou é cadeia ou é cemitério. Mas existe a opção dessas pessoas convidarem a Jesus Cristo. Eu sei do meu círculo, e vocês sabem das histórias de vocês, das histórias de quem convive com vocês. E vocês sabem que raramente as histórias contadas, a grande maioria dos filmes, o final é aquele que você imagina. Raramente você pega um desses filmes bons, onde entra o plot twist, onde entra a reviravolta. Raramente, se a pessoa não encontrar Jesus Cristo, se você não pedir para Jesus Cristo entrar naquela situação que você não está conseguindo mais administrar, dificilmente a história vai ser, o resultado vai ser diferente do óbvio. Jesus Cristo pode fazer, Jesus Cristo, Ele pode intervir, mas você precisa escalar Ele no seu elenco. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos. Senhor, amado Deus, o Senhor é o Deus das histórias, o diretor da nossa vida, Pai. A Ti pertence, Pai, todos os destinos. E nós convidamos o Senhor essa noite, Pai, para fazer parte das nossas histórias, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas e tome conta do roteiro das nossas vidas, Pai. Que o Senhor escreva uma história segundo a Tua vontade, Pai, sobre aquelas vidas, Pai, que estão caminhando para a destruição, sobre aquelas vidas que estão caminhando para um vazio de Deus. Que o Senhor possa, Pai, intervir, que o Senhor possa passar pelo caminho da vida delas, para que elas possam pelo menos ter a chance de gritar: Senhor,
Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que essas pessoas tenham a oportunidade, Pai, de encontrar o Senhor das reviravoltas, e que eles possam experimentar, Pai, uma nova vida, uma vida onde o Senhor seja o centro, onde o Senhor seja o motivo de todas as coisas. Vem sobre as nossas vidas, Pai. Toma o controle e as rédeas nas suas mãos. Ensina-nos, Pai, a desejar a Tua vontade sobre nós. A Tua vontade boa, perfeita e agradável, Pai. Que o Senhor dirija o nosso pensar, o nosso desejar, o nosso coração, Pai. Que o nosso coração seja guardado dos maus caminhos e das más decisões. Que o Senhor seja o interventor, seja numa questão de saúde, seja numa questão, Pai, de relacionamento, nas famílias, Pai, seja no trabalho, no sustento da vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor possa entrar, intervir e alterar a história da vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus.